Olá! Um dos maiores especialistas do mundo em longevidade é brasileiro. Sorte a nossa, porque a população do Brasil envelhece a uma velocidade jamais vista. O É Notícia recebe o médico Alexandre Kalash, que tem se dedicado nos últimos 40 anos ao estudo e à conscientização sobre o envelhecimento. Ele foi professor e pesquisador na Universidade de Oxford, dirigiu por 14 anos o Programa Global de Envelhecimento da Saúde da Organização Mundial da Saúde, fundou e preside o Centro Internacional da Longevidade Brasil e é também um grande defensor dos direitos humanos das pessoas idosas. Dr. Kalash, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e eu queria começar propondo um seguinte desafio aqui. O que a gente pode dizer como definição de quem é idoso atualmente? Em primeiro lugar, super obrigado, Mauro, pelo convite. Essa definição ela vai variar muito, porque se você é de um grupo social mais elevado, falar que idoso tem 60 anos é um absurdo. Você chega na Noruega, nos países mais desenvolvidos, fala assim, 60 a mais, porém essa definição é universal e ela foi adotada pelas Nações Unidas e os países menos desenvolvidos não querem trocar porque eles ainda têm uma expectativa de vida muito mais baixa. E agora se fala de criar subgrupos, você tem os idosos não tão idosos, idosos muito idosos, então é de 60, 75, 75 a 90, 90 a mais. Mas o importante é a gente acabar com esse preconceito. Eu sou velho, eu sou idoso, ponto. Então, se eu tenho mais de 60 anos, você chegou a uma determinada etapa na vida que, no Brasil, porque se envelhece muito mal, para a grande maioria, é cabível a gente falar de 60 a mais e aceitar que esse idoso, esse velho, tem necessidades, ele tem direitos, e ele vai ter que ter um lugar dentro da sociedade, até porque, Mauro, o idoso de amanhã é você, não sou eu não. Eu, até 2050, quando nós vamos chegar a 31% da população com mais de 60 anos, eu já terei ido. Eu estou querendo ver que legado a gente pode deixar para que o envelhecimento seja melhor para os 67 milhões de idosos de 50. Pois é, em 2050 a conta é de mais ou menos 70 milhões de brasileiros acima dos 60 anos. A gente já começou a se preparar para isso? Quem é que tem que se preparar? Primeiro, o país tem que se preparar. Você tem que ter políticas para fazer com que essas pessoas possam envelhecer bem. Eu não estou preocupado só com o idoso, a política do idoso. Eu estou preocupado com as políticas do envelhecimento. Envelhecendo, é gerúndio. Nós temos que procurar fazer com que essas pessoas que são mais jovens, basta ter entre 30 e 60 anos hoje, 2020, para daqui a 30 anos você ter entre 60 e 90. Sim. Então, nós estamos falando de uma população que já é adulta. Nós temos que fazer com que essa população possa chegar melhor do que a população que hoje já passou dos 60. Então, você precisa de políticas, mas precisa também de dar uma caprichada no seu comportamento, no seu estilo de vida, porque também depende do seu esforço pessoal, das suas escolhas, como é que você está se preparando individualmente. Ou seja, a gente tem que cuidar da parte das políticas públicas e também de uma parte comportamental, individual, de cada um que vá se cuidando também para chegar na maturidade, na idade mais avançada. Sem dúvida. Você, para envelhecer bem, você precisa de juntar, acumular 4 capitais. O primeiro é a saúde, a gente pode falar bastante disso, afinal eu sou médico. A saúde vem em primeiro lugar e isso é universal. Todo mundo quer envelhecer com saúde. Envelhecer sem saúde é complicado. Você pode ter dinheirinho no bolso, você pode minimizar os problemas, as dores, o sofrimento, a ansiedade, mas é muito mais difícil. Saúde em primeiro lugar. O segundo é conhecimento. Também podemos falar muito mais sobre isso porque nós vivemos numa era de explosão da tecnologia, está tudo mudando. E as pessoas, para envelhecer bem, elas têm que aprender a aprender. Esse esforço constante de você estar atualizado. Terceiro, um capital social. Ter amigos, ter gente que te olhe no olho, que te segure a mão na hora do aperto. Não adianta ter 3.684 amigos no Face e ninguém para chegar perto e poder te dar o apoio, o abraço que você precisa. E também
se você vier a precisar de cuidado, quem é que vai te cuidar? É, sobretudo, aquele capital social. E o último é o capital financeiro. Ajuda, né? Está difícil. Nossa crise está arrastada, as projeções são de crescimento. Ah, que legal, vamos crescer 1%. Oba! Não, nós estamos com um crescimento medíocre, nós estamos condenando pessoas que estão desempregadas, sobretudo aquelas de mais de 40 anos, que vão ter muita resistência para encontrar outro emprego. Então, nós estamos acumulando um monte de gente com muita dificuldade, até para poder chegar ao fim do mês, que dirá para fazer economia e juntar um capital social. Mas se você não gerar políticas que sustentem esse seu esforço, está mal. Deixa eu começar falando desse quarto capital, então, o capital financeiro. A gente já viu exemplos no mundo de países que primeiro enriqueceram e depois envelheceram, depois a população envelheceu. E isso levou, às vezes, quase 2 séculos para acontecer. Aqui no Brasil, a gente vai envelhecer em 2 décadas, 2, 3 décadas, sem que o país tenha enriquecido. Como resolver isso? Como equacionar esse problema? Quando eu atinei com isso, eu fiquei assustado. Falei assim, meu Deus, a França foram necessários 145 anos para poder dobrar de 10% para 20% a proporção de idosos. De 1845 para 1990, a França era uma potência mundial no século XIX, ao longo do século XX, continua sendo dos países mais ricos e tem problemas. E o Brasil vai dar esse salto de 10% para 20% em 19 anos, entre 2011 e 2030. É um desafio enorme. Em uma geração, você vai fazer o que países mais ricos fizeram em 6. Pouco a pouco, eles foram substituindo as políticas, por políticas, aquele cuidado que é dado pela família. E aqui no Brasil, até a Constituição diz, cabe à família cuidar dos seus idosos. Que família? Família fragmentada, família que deixa o pai e a mãe no Nordeste em busca de um emprego no Sul, que não encontra, está desempregado, não está lá para ajudar fisicamente, também não está para poder mandar um dinheirinho extra. Não é só na classe mais pobre, é a família de classe média que faz um esforço danado para mandar o filhinho ou a filha para Londres ou para Miami fazer o mestrado e eles acabam ficando por lá. Então, você tem uma verticalização da família hoje. Quando eu era jovem, eu tinha um monte de primo, um monte de tio, era horizontal. Agora você tem, se calhar, a tetravó com a bisavó, com a trisavó, com a avó, com os filhos, os netos, os bisnetos. Está tudo verticalizado. Quem é que vai cuidar de um número cada vez maior de pessoas quando você não tem, na verdade, uma política que dê assistência à família para ela fazer aquilo que era muito fácil numa família de outro padrão, com poucos idosos e muitos cuidadores potenciais, e, por sinal, a mulher não tinha nem entrado ainda na força remunerada de trabalho. Era mais fácil. Você tinha um capital. E eu não estou pedindo para a mulher voltar para casa para cuidar da vovó, não. Claro, claro. Inclusive porque essa mulher é importante para a renda familiar. Então, a gente tem que repensar e não olhar para Dinamarca, Canadá ou Japão com inveja, porque aquilo que eles estão fazendo não é transponível para a nossa realidade no curto espaço de tempo que a gente tem. Mas, de qualquer forma, que exemplos a gente tem pelo mundo de boas políticas e de bons comportamentos que a gente pode se inspirar, digamos assim, ou pelo menos experiências que deram certo? A primeira de tudo, eu vou voltar àqueles capitais e ressaltar a saúde. Você tem 2 países que não são particularmente ricos, países que estão dando certo do ponto de vista de políticas de saúde, e países que hoje estão entre os 5 países com a expectativa de vida mais alta do mundo. Se você tirar os pequenos países, Mônaco, não conta. É Espanha e Portugal, países próximos a nós culturalmente. O que eles fizeram há 40 anos? Eles estabeleceram o princípio da saúde universal, do acesso universal, com medicina de família, com centro de saúde nas comunidades, onde as pessoas vivem e precisam que tenham os seus problemas resolvidos. Eles conseguiram fazer isso em uma geração, praticamente. Eles copiaram um modelo britânico,
adaptaram, treinaram muitas pessoas. Eu sou professor da Escola de Saúde Pública em Granada há 32 anos, eu acompanhei todo esse processo e vejo o impacto que tem você ter uma política adequada de saúde. E o que a gente faz no Brasil? A gente está muito mais no viés americano, que gasta 18,5% do seu produto bruto nacional em saúde, deixa milhões de fora. Se você tiver um acidente, é catastrófico, não é só você, a família inteira entra num buraco, não tem a proteção e a segurança e a paz de espírito que você vai poder envelhecer sem estar abandonado, negligenciado. Eu morei em Portugal durante alguns anos e a sensação que eu tenho em relação à população mais velha de Portugal é que, primeiro, que é uma grande população mais velha, então isso já ganha uma força muito grande. Em segundo lugar, existe um olhar para essa população não está invisível e me parece que aqui no Brasil a gente tenta esconder o velho, a gente não considera, e aí a gente ainda vai voltar a falar sobre isso, existe um culto à juventude. Sim. Ainda aqui no Brasil e também a própria estética, né? A gente tem que sempre estar parecendo jovem. E esse tipo de pensamento acaba escondendo o velho. Então, se não existe um olhar para o velho, ele se torna invisível para a sociedade. Mauro, pensa bem na perversidade de alguém que traduziu o termo do inglês ou do alemão, onde a ideia foi cunhada pelo Bismarck no século XIX, e que a gente acaba traduzindo para aposentado. Nem em Portugal eles usam. Lá é reformado. É reformado, é. Você está aposentado. Aquelas casas antigas, que tinham muitos quartos lá no fundo, aquele aposento, era lá que punha um velho. Fora de circulação, fora de vista. Fora da vista, é. Isso está já inserido na linguagem, a linguagem revela muito. Eu não vou ficar no aposento, eu vou para a sala da frente, eu vou lutar pelos meus direitos. E eu acho que cada vez mais tem brasileiros que não estão satisfeitos com essa ideia de aposentado ficar escondido lá no quarto dos fundos. Isso está mudando, mas precisa que acelere essa mudança, porque os países, você tinha me perguntado isso antes, e eu dei o exemplo na área de saúde de Portugal, da Espanha, os países onde as políticas estão dando certo são os países onde as políticas estão baseadas na voz do idoso, o protagonismo. Nada para nós sem nós. Nós temos que ser ouvidos e o que a gente fala tem que ser ouvido e transformado em ação pelo poder político. Isso não está acontecendo. Nós temos, na melhor das hipóteses, uma tentativa de adivinhar o que é bom para o velhinho. Sem ouvi-lo. Sem ouvi-lo. Nós temos exemplos de boas práticas a nível mundial. Eu tenho orgulho de ter deixado esse legado na Organização Mundial da Saúde. Eu dirigi o programa em Genebra durante 13 anos. Nós cunhamos uma ideologia que chama o envelhecimento ativo. Eu nem falava em saudável. Você pode até ter uma doença, você pode ter até diabetes, hipertensão, um problema no joelho. Eu quero que você seja ativo, mesmo com as suas mazelas, que aumentam à medida que você envelhece. Então, o envelhecimento ativo é você poder otimizar as oportunidades para 4 coisas importantes: saúde, aprendizado ao longo da vida, direito a participar na sociedade e, quando isso falha, você ter políticas que te protejam, que te deem segurança. Mas tinha uma ideologia, está tudo bem definido no marco político do envelhecimento ativo, traduzido para tudo que é língua, etc., e lançado em 2002. Só que eu sabia, por trabalhar na família da ONU, que em 2007 a ONU ia dizer, pela primeira vez na vida, da história da humanidade, nós vamos ter mais pessoas vivendo em zonas urbanas que rurais. Então, vai ter muito mais gente envelhecendo na zona urbana do que rural. Vamos preparar a cidade. Para encurtar a história, a gente fez o primeiro modelo com um protocolo, o mesmo protocolo fez o estudo em 35 cidades, norte, sul, leste, oeste, grandes cidades, menores. E com os dados desse estudo qualitativo, nós lançamos o guia da OMS para cidades amigas dos idosos. Isso foi em 2002, 35 cidades. Hoje, no site oficial da OMS, nós temos mais de 1.100. Nós já temos estados, temos países fazendo com rigor
com a metodologia adequada, ouvindo o idoso, todos os aspectos que são importantes de moradia, de transporte, de acesso a serviço, o espaço público, oportunidade de trabalho, de aprender. Então, nós fizemos isso direitinho. Quais são as principais premissas para uma cidade amiga do idoso? Primeiro, que se ouça o idoso, que ele acompanhe a evolução da política, que ele avalie aquilo que está sendo feito em seu nome e que você olhe aquilo que a gente chama as pétalas do protocolo da cidade onde isso foi cunhado pela OMS, que é Vancouver, é o protocolo de Vancouver, que vai olhar as dimensões. O transporte, como é que está? Vamos analisar, ele está sendo mais amigo do idoso? O acesso a serviços básicos, de educação, de saúde, o acesso à informação, o acesso ao trabalho, o acesso à educação, todas essas são premissas e quanto mais convergência, suponha que isso seja uma margarida com 8 pétalas, quanto mais juntas essas pétalas estão, mais coesa a política. E o que a gente está vendo no Brasil é que se lançam Estado amigo do idoso, Brasil amigo do idoso, nem orçamento tem, ninguém sabe muito bem como é que isso está sendo feito, como é que está sendo avaliado, como é que a voz do idoso está entrando. A gente tem algum bom exemplo aqui no Brasil? Tem. Nós estamos, através do meu Centro Internacional da Longevidade, que funciona internacionalmente, eu tenho a honra de presidir não só o ILC, o Centro Internacional aqui no Brasil, com 5 cidades onde a gente funciona, mas também a nível internacional os 18. Eu estou sempre buscando as coisas que podem nos dar alento e subsídios para as políticas. E com isso a gente fez 3 modelos já, um em Veranópolis, uma cidade pequena na Serra Gaúcha, o outro é em Jaguariúna, aqui perto, em interior de São Paulo, pertinho de Campinas. Pertinho de Campinas, e estamos agora implementando em São José do Rio Preto. E eu espero que muito em breve a gente lance o que para mim seria assim, poxa, agora eu posso parar de trabalhar, a favela amiga do idoso. Olha. Vamos ver como é que esse povo sofrido, sem acesso a serviço, sem capital, sem possibilidade alguma de juntar capital financeiro, muitas vezes com dificuldades, porque não estão vivendo perto das crianças, dos filhos. Muitas vezes são viúvas de homens que foram assassinados de uma forma ou de outra, essa violência brutal. São fragmentadas essas famílias, porque um está no Nordeste, o outro está aqui buscando emprego, o outro foi parar não sei aonde. Em dificuldades em que vamos fazer um jogging, vamos dar uma caminhada, não tem calçada, não tem esgoto, 50% da população não tem esgoto. O pouquinho que a gente pudesse fazer para que essa população sofrida, que ainda ousa envelhecer. Olha que ousadia do brasileiro, apesar de tudo, nós vimos os dados do IBGE agora, recentes, mostrando que em 2018 nós continuamos aumentando 3 meses e 4 dias na expectativa de vida. Acabou de sair, exato. O brasileiro acorda, como é que você consegue fazer isso? Agora, nesse sentido, envelhecer vai ser, num país como o Brasil, um sinal de status social? Envelhecer vai ser coisa para rico ou o pobre vai conseguir envelhecer também? Porque existe, às vezes até dentro aqui de São Paulo, a gente tem bairros onde a expectativa de vida é de quase 80 anos, ou se não mais, e bairros onde a expectativa de vida é 20 anos inferior a essa. De certa forma, você tem isso no mundo inteiro. Eu, quando trabalhei na Academia de Medicina de Nova York, implantando o modelo hoje do melhor modelo de cidade amigo do idoso, que é o Age Friendly New York, eu trabalhava na Academia de Medicina de Nova York, em frente ao Central Park, eu podia abrir a janela do meu escritório e olhava 2 quilômetros para a esquerda e eu via Upper East, que tinha, na época já, isso é 2008, 89 anos de expectativa de vida, ou 2 quilômetros para o lado de cá, o Harlem, com a população negra, onde a expectativa de vida era de 69, equidistante de onde eu estava. Você pega um ônibus daqueles de 2 andares típicos de Londres e sai de um bairro pobre para outro rico, vai para Hampstead. Você, em 2 quilômetros, a cada 200 metros, você ganha 1 ano de expectativa de vida. Olha só. Mas aqui você olha Morumbi, Paraisópolis, de má fama hoje, com tudo que aconteceu tão recentemente lá, né? Você tem uma expectativa de vida que não é nem de um bairro para o outro, é do lado do muro.
né? O muro de cá, que tem torres unifamiliares, cada um com a sua piscininha, que você tem as quadras todas de esportes, né? Ali não há desculpa para ser sedentário. E do outro lado do muro, você tem uma expectativa de vida 20 anos mais nova. Você tem a Rocinha, que é a maior favela do Brasil, e do outro lado, a 800 metros, você tem o metro quadrado mais caro do Brasil, que é São Conrado. Essa desigualdade, Mário, é ruim para todos. É ruim para quem está pobre, é claro. É ruim para quem está rico, porque não é uma sociedade em que você não viva tranquilo. Você vai ter que usar carros à prova de bala, você só pode fazer compra no shopping, você não pode ir ao cinema, andar na rua, você está constantemente olhando para tudo quanto é lado, e quando você envelhece, você se torna assim mais vulnerável. E você perde a oportunidade do convívio com o outro e com o diferente. A gente acaba, por medo, se isolando e se cercando tanto que a gente não convive mais com o diferente. Você desconfia. E você perde as oportunidades. Tem uma coisa importante, tem 2 autores que são excelentes, eles escreveram 2 livros nos últimos 10 anos. Um é o Spirit Level, ou seja, como é que essa sociedade está ou não nivelada, e depois o Inner Level, como é que isso reflete dentro de você. Eles criaram uma hipótese de que os países mais desiguais têm níveis de ansiedade muito mais altos e os países mais iguais, igualitários, têm níveis de ansiedade medidos na população, todas as idades, de ansiedade mais baixa. E bateu exatamente nisso. Ou seja, faz mal para a saúde. Faz mal para a saúde mental e vai ter reflexos físicos. E você viver nessa sociedade, com essa desigualdade, é ruim para todos. Desigualdade mata o pobre e acaba matando o rico. E se não mata, gera tal qualidade de vida mais baixa. E tem outra coisa, Mauro. O futuro do envelhecimento seu, ele depende do futuro do envelhecimento de todos. Você, para poder chegar bem em 2050, quando nós vamos ter 31% da população com mais de 60 anos, você vai depender de adultos mais jovens que sejam produtivos, competitivos, que deem conta da economia, para pagar, nem que seja aquela pensãozinha que não vai dar para você viver bem, mas até isso. Você tem que investir na população como um todo, porque nós estamos todos no mesmo barco do envelhecimento. Então, corrigir a desigualdade, e é a pedra fundamental, é através da educação. Nós temos hoje a situação concreta do Brasil, que 2/3 dos empregos que nós temos hoje vão ou profundamente ser transformados ou desaparecer, e nós não estamos treinando os mais jovens, que dependem fundamentalmente do ensino público, que está mal, nunca esteve bem, mas não é desculpa dizer que não está bem hoje, porque estava mal antes. Vamos corrigir, nós estamos perdendo tempo. Nós já perdemos décadas, nós já perdemos o ano passado em termos de diretrizes. Que diretrizes para a educação nós estamos oferecendo? E educação não é só a formal que você aprende na escola, é também a cultura. Nós estamos jogando fora aquilo que a gente tem de mais precioso, que é essa sociedade multirracial, diferenças regionais, culturas regionais, e a gente está tentando homogeneizar tudo por baixo, negando tudo de rico que esse país poderia ter. O senhor fala do capital da saúde, que a pessoa precisa cuidar disso para envelhecer bem. Aqui no Brasil, como é que o SUS, o Sistema Único de Saúde, precisa ser reorganizado nos próximos anos para dar conta do aumento de atendimentos para uma população pobre e envelhecida? Se eu tiver que responder em uma palavra, você é fazendo aquilo que não está sendo feito. Em vez de dilapidar o SUS, de esvaziar, você tem centros de saúde que estão sendo fechados, que não tem mais médico, que não tem mais os profissionais de várias disciplinas que possam te atender como um todo. Você tem que dar estímulos para que esse médico de família e os seus co-associados que trabalham ali, nutricionista, fisioterapeuta, enfermeira, etc., visitadores domiciliares que vão na casa em casa para saber quais são as dificuldades. Isso tudo exige vocação, porque não é fácil, não. E eu estou conversando com gente jovem,
com médicos de família que, por dedicação e amor, estão fazendo isso e estão cada vez mais sem esperança. Assim não vai dar certo. Meu Deus, por que eu fiz essa opção? Então, isso a gente tem que refletir muito, porque começa desde a formação universitária, do curso de pré-graduação, para que você possa ter uma massa crítica de pessoas dedicadas, mas recompensadas minimamente. Profissionais da saúde, né? De uma maneira geral, né? Profissionais da saúde. A geração do século XX, principalmente a geração do pós-Segunda Guerra, é uma geração que ganhou muitos anos de vida sem esperar. Né? O fenômeno do envelhecimento no mundo é um fenômeno muito recente. A população não vivia tanto tempo assim. Isso é um ônus ou é um bônus? Como é que o senhor encara isso? É sobretudo um bônus. Do ponto de vista individual, do ponto de vista... Fantástico, envelhecer é bom, morrer cedo aqui não presta. Mas a pessoa envelheceu sem saber que iria envelhecer, sem ter essa consciência. Olha, ela nasceu achando que ia viver, 50 anos, de repente ela chegou aos 70, aos 80. E essa é uma questão, de certa forma, demografia e destino. Você não nasce com uma bússola dizendo assim. Eu nasci com uma expectativa de vida de 43 anos. Hoje o Brasil está provavelmente 77 em 2019. São 34 anos mais de vida, não é de velhice. Então, envelhecer é maravilha. Por quê? Não foi tão por acaso. É porque a gente controlou as doenças infecciosas, a mortalidade infantil, pouco a pouco. É porque você teve vacina que impede a gente. Agora está faltando vacina, mas tem vacina, existe. É porque eu sou a primeira geração, eu nasci ainda sem penicilina. Ela veio depois. Eu nasci sem vacina contra pólio, ou sarampo. Era roleta russa, rico ou pobre, todo mundo podia ter. Claro, os mais pobres sempre em ambientes mais contaminados. A água, nós ainda vivemos num país que 50% não tem esgoto, a água potável, talvez em 2040 a gente chegue universal. A gente ainda tem problemas infraestruturais grandes, mas a gente está envelhecendo. E esse envelhecimento ninguém desenhou. A grande diferença, Mauro, é que antigamente, para mim, para a minha geração, a vida era uma corrida de 100 metros que você vinha com todo o ímpeto para chegar até o fim que você via. Estava lá o marco, 43. Agora é uma maratona. Você não vê onde que você está chegando. Não é tanto na infância que, com você como adulto, você não sabe muito bem. Antigamente você tinha uma noção melhor. Então, para poder chegar à maratona, quem já treinou para uma maratona sabe que você precisa ter estamina, treinar, você ter conhecimento, saber o que você está fazendo para poder chegar bem lá. A vida é uma maratona. E não tem essa história de tapar a peneira o sol com a peneira, não. Envelhecer pode trazer dificuldades grandes para os pobres, claro, também para os ricos. Você perde status, você perde renda, você perde amigos, você perde a cônjuge, você fica viúva ou viúva, você tem dificuldades no entorno que antes você dominava e que agora já não está tão fácil. Tudo isso significa que você tem que acumular reservas para poder ser resiliente. E a palavra-chave aqui é ser resiliente. Envelhecer significa ter resiliência para você compensar essas perdas que, de certa forma, são inevitáveis. E para não envelhecer só tem um jeito, eu acho que ninguém quer, né? A opção é... A opção é... horrível. Ninguém vai querer. Estamos de volta com a notícia, recebendo hoje o médico Alexandre Kalash, um dos maiores especialistas do mundo na questão do envelhecimento. Dr. Kalash, a jornalista, socióloga e escritora Anne Karpf, no livro Como Envelhecer, ela afirma que um dos preconceitos mais arraigados é de que o envelhecimento se trata de um momento de estagnação. Ou, se não de estagnação, de mudança apenas em um sentido, o do declínio. Quando, na verdade, envelhecer pode ser altamente enriquecedor, uma época de enorme crescimento. E ela completa, a idade não apaga as nossas características individuais e identidades. Pelo contrário, ela as engrandece. Ela fala de preconceito contra o envelhecimento. Isso é uma realidade, né? Sobretudo num Brasil, num país que idealiza a juventude,
você tem que estar sarado, você não tem ruga, não pode ficar careca, cabelo branco nem pensar. Você tem que projetar essa vitalidade e você não pensa em aproveitar a experiência acumulada. Eu não estou dizendo tampouco, Mauro, que todo velho é bonzinho e sábio. Não estou idealizando nada, não. Eu só estou dizendo que num país que vai ter 1/3 da sua população com 60 anos e mais, e muitos deles com dinheiro no bolso, porque para ser rico hoje no Brasil, é quase certo que esse cara tem mais de 55. E eu falei, esse cara já achando que deve ser um homem. Então, esse poder de compra, de consumo, o Instituto Locomotiva estima que 2 trilhões, 100 bilhões de reais da riqueza nacional estejam concentrados em quem tem mais de 55 anos. Nos Estados Unidos, 70% de toda a riqueza daquele país tão rico estão nas mãos dos baby boomers, que nasceram entre 45 e 65. Então, primeiro de tudo, eles são essenciais para manter o consumo e a máquina. Então, esse preconceito e deixá-los de fora das decisões do que eu quero consumir, não me venha tentar comprar um imóvel que tem 4 quartos e playground no mezanino, não estou interessado. Você vai ter que quebrar a cabeça, fazer um estudo de mercado para saber o que eu estou interessado. Então, o preconceito é muito grande. É o país que tem mais cirurgiões plásticos, segundo, do mundo, por taxa de... É o país que mais consome multivitaminas, o país que, segundo também, depois dos Estados Unidos, que tem academia de ginástica. Não que as pessoas estejam indo para a academia de ginástica necessariamente para ficar mais saudáveis, é para ficar forever, para sempre jovem. Isso não existe. Então, eu acho que a gente tem que combater também o preconceito e a melhor forma é dar espaço no emprego, no ambiente de trabalho, para que as pessoas mais velhas possam mostrar que diferença faz quando você tem uma equipe intergeracional, o que foi muito bem demonstrado naquele filme sensacional que eu recomendo para todo mundo, que é O Estagiário, com Robert De Niro. O cara chega na maciota, ali naquele startup, tudo moderno e tal, e de repente ele, com a sua presença, a sua experiência, vai modificando para melhor, todo mundo tem a ganhar. Ou seja, vai ser preciso transformar também a mentalidade de quem está pensando no mercado consumidor e modificar também o mercado de trabalho, porque hoje essa mão de obra que é levada a deixar o trabalho aos 55, 60 anos mais ou menos, vai ser necessária por mais tempo nas organizações. E aí vem um duplo desafio. Eu já comentei que a natureza do trabalho vai mudar radicalmente. Não adianta ficar treinando a pessoa para algo que você ainda não sabe o que ela vai fazer. Então, desde a escola primária, secundária, você tem que fazer que as pessoas possam ter mais lógica, pensar em termos de algoritmos, de tomadas de decisão, de poder aprender a aprender sempre. Nosso Centro Internacional de Longevidade, junto com a Bradesco Seguros, acaba de fazer um fórum muito focado nisso. Aprendizado ao longo da vida. Aprendizado é fundamental, educação é fundamental em todas as equações para as soluções para o Brasil. Porém, a natureza vai mudar. Então, você vai ter que pensar não naquele emprego clássico que você tem uma companhia que te emprega, que você tem direitos trabalhistas, que você vai trabalhar até o final. Para a minha geração, a gente pensava assim, vai ter um empregador ao longo de toda a vida, agora você vai ter vários. E você vai passar períodos em que você vai ser autônomo, que você vai ter que ser mais empresário, empreendedor. Você vai ter que ensinar essas pessoas a poder aprender isso, fazer o que elas provavelmente venham a fazer. Mas não é o empreendedor que... Os caras estão chamando aí quem vende pipoca e bala na rua, empreendedor, não é isso. É o empreendedor. Estão romantizando, né? E que realmente tenham. Por exemplo, nós estamos dando tiro no pé. No mercado de trabalho, nos últimos 5 anos, a ocupação que mais aumentou e que deu e gerou oportunidades de trabalho, sobretudo para mulheres, é de cuidadora. No entanto, esse governo acaba de assinar e de acabar
com a ocupação de cuidadoras, que dava garantia e emprego digno para milhares e milhares de mulheres que precisavam disso, com uma qualificação baixa, que teriam sido babás antes, mas a fecundidade está tão baixa que não tem mais criança, e que vão ser cuidadoras depois de fazer um curso de 3 meses, alguns mais longos, alguns bons, outros nem tanto. Mas a realidade é que a gente está precisando mais de cuidadoras porque a população idosa está crescendo. E outra coisa, é bom para elas, que vão ter um emprego digno, e é bom para as famílias de classe média que podem empregá-las, porque assim podem sair de casa e ganhar mais dinheiro para aumentar a renda. Exato. Me parece haver uma série bastante considerável de oportunidades de trabalho voltada para o mercado de terceira idade, ou seja, não só o idoso trabalhar, como também todo o sistema econômico se preparando para prestar serviços para essa população. Mauro, se você se aposenta aos 45... Prestar serviços e vender mercadorias para essa população. Sim, mas independente disso, se você se aposenta aos 45 e vive mais 40, você está absorvendo e recebendo. Uhum. Se você, em vez de se aposentar aos 55, tiver boas oportunidades, que eu também não estou querendo culpar a vítima, de você ter boas oportunidades, se investirem nas suas habilidades, para que você possa ter um trabalho satisfatório, você vai pagar um imposto e vai gerar mais possibilidades de mercado lá embaixo. Você está abrindo vaga. Você não está competindo. Mauro, eu não posso fazer hoje o que eu fazia aos 30 anos, nem quero. Uhum. E eu não podia fazer aos 30 o que eu faço hoje, porque eu não tinha a experiência que eu tenho. Uhum. Mas eu continuando a trabalhar, eu estou pagando imposto, eu estou dando oportunidades, eu estou empregando outras pessoas, eu estou dando um recado que antes eu não poderia ter dado, eu não estou competindo, é que cada macaco no seu galho. E num país envelhecido, o melhor que pode acontecer é que tenha cada vez mais pessoas que chegam aos 55, 60, 70, até mais, que possam continuar trabalhando para que o país dê mais certo. E eu acho que aí, eu volto na questão do preconceito, na questão da imagem equivocada que a gente faz da pessoa mais velha. Porque se eu olho, por exemplo, para um Abílio Diniz, que está aí com seus 80 e poucos anos, se eu olho para um maestro João Carlos Martins, eu tenho certeza que as pessoas não veem esses personagens como velhos. Da mesma forma que eles vão olhar para uma pessoa que não teve o mesmo sucesso e vai chamar de velho. Existe, claro, imagens, e a gente está agora, cada vez mais, existe nas propagandas, a gente está vendo mais a presença de idosos, a gente está vendo uma Jane Fonda fazendo propaganda de lingerie, coisas desse tipo, e aqui está começando. Mas eu estou mais interessado em mostrar para o povo que pode se identificar. É difícil você se identificar, eu gosto muito do Abílio, eu sou amigo dele, conheço muito bem o maestro, mas são pessoas excepcionais e também muito privilegiadas. Eu estou mais interessado em que a gente projete pessoas do dia a dia. Por exemplo, eu entrevistei para o meu programa na CBN, 50 mais, 2 mulheres sexagenárias, de 68, 70 anos, que fizeram o Enem, que resolveram que tem que aprender. Mulheres negras da periferia. Eu também quero dar esse recado, que pessoas não são só as excepcionais que tiveram uma vida muito mais acolchoada, mas pessoas do dia a dia que estão à nossa volta e que estão batalhando e projetar isso. Até porque, quando eu falo nessas mulheres que são negras, a gente nem entende o que é o envelhecimento com a questão racial. De pessoas que foram massacradas, que foram preconceito que aumenta porque você é não só velho, como você é negro. Sofreram preconceito a vida inteira e vão sofrer mais ainda por, além de negros, serem velhos, né? Você é mulher, você é negra, talvez tenha uma incapacidade e você é pobre, mora na periferia. Junta tudo isso e fala assim, não, mas você vai dar certo, vai ser legal. É difícil, a gente tem que vencer e é através da educação, de combater. Eu vivo dizendo agora, não é necessário não ser racista. Você tem que ser antirracista. A gente tem que entender melhor. Nós levamos
todos esses séculos para o primeiro doutorado sobre racismo, envelhecimento e saúde ter sido feito por um negro, Alexandre Silva, aqui na Faculdade de Saúde Pública de São Paulo. Como é que pode? Então, essa questão racial não foi escrutinizada, não foi vista sob as lentes acadêmicas. Precisou um negro para poder fazer o primeiro estudo. É essa riqueza que nós temos de sermos multiculturais, interraciais, em que a gente, em vez de transformar isso num grande motor, vai colocando todos esses preconceitos a ponto de negar que existiu uma coisa chamada escravidão ou que essa escravidão tenha sido boa para os seus descendentes. Eu queria abordar a questão da felicidade. A jornalista, a escritora e antropóloga Miriam Goldenberg, ela tem citado em palestras ultimamente, também no último livro dela, um estudo que não é só um estudo aqui no Brasil, é um estudo mundial, que fala sobre a curva num formato de U, que seria a curva da felicidade das pessoas. As pessoas seriam muito felizes nos primeiros anos de vida, o nível de felicidade iria caindo até chegar lá embaixo por volta dos 45 anos de idade e depois haveria uma retomada e as pessoas, quanto mais velhas fossem ficando, mais felizes elas vão se tornando novamente. O senhor, na sua trajetória pessoal e nos contatos todos que o senhor faz ao longo da sua carreira pelo mundo, o senhor Eu não quero fazer polêmica, eu gosto muito da Miriam, sou amigo dela pessoal, mas eu acho que existe um tremendo viés da amostragem. Miriam, recentemente, nós estivemos no mesmo painel, eu não estou mal interpretando as palavras dela, as pessoas com mais de 90 anos seriam as mais felizes. As pessoas de mais de 90 anos, 50% têm demência. 50% têm demência, já começa mal. Você não pode definir se são felizes ou não, elas de são felicidade. O índice de doenças crônicas, de incapacidades, e no Brasil de pobreza, se você pegar uma amostragem que deu certo, que sejam os excepcionais, você vai encontrar muita gente feliz, porque eles têm direito, eles estão vivos, têm acesso a serviços de saúde, têm dinheiro no bolso para minimizar aquela tal da reserva para a resiliência. Mas a imensa maioria das pessoas de 90 anos aqui no Brasil ou fora são pessoas que são fragilizadas, vulnerabilizadas, que têm problemas de saúde, múltipla patologia, que precisam de muito investimento para se manter mais ou menos bem. Então, eu tenho dificuldade com essa curva e gostaria de ver mais evidência, e essa evidência que você fez referência internacional, estou acabando de ver do World Economic Forum, da reunião de Dubai, e o que a gente discutiu lá é o inverso dessa curva. Porque, de fato, é uma fase da vida em que o corpo está mais frágil, ganha-se menos dinheiro, as pessoas te olham como já em fase de declínio. Mas tem também mais depressão. Ser feliz. Você tem alguns que talvez os super octogenários, nonagenários, que são felizes, né, que conseguem levantar a perna, dar pirueta e se jogar de paraquedas, são os excepcionais. A imensa maioria, por exemplo, no bairro onde eu moro, onde tem muito idoso, que é Copacabana, o bairro mais envelhecido do país. Para cada idoso que você vê sarado fazendo jogging, jogando vôlei ou praticando caminhada, você tem 2, 3, 4, 5, você não vê, eles estão dentro de casa, não conseguem sair. A solidão não é só aqui, a solidão é hoje uma praga internacional. Você tem solidão em todos os países, inclusive os mais desenvolvidos. E o que um governo como o britânico fez há 3 anos? Cria o Ministério da Solidão. Agora é legal, agora você tem um ministro, tem funcionários públicos, tem toda uma máquina burocrática e fecha 500 bibliotecas. É na biblioteca que você vence a solidão, daquele idoso que pode ir lá encontrar amigos naquele inverno, até para ficar aquecido, porque ele não tem dinheiro em casa para poder comer, não tem amigos que o visitem, não tem amigos nem no Face, que dirá aqueles que podem te olhar olho a olho. É aquele paciente com um problema mental que vai e que ninguém pergunta na biblioteca o que você está fazendo aqui.
esse governo que cria o ministério fecha 500 bibliotecas públicas. Totalmente incoerente. Então, doutor Kalash, como ser feliz falando de qualidade de vida, como ser feliz e ter boa qualidade de vida a partir dos 55, 60 e aí para frente? É interessante porque a gente precisa, ao mesmo tempo, ter uma capacidade de aceitação. Há limites de coisas que você já não vai poder fazer. Entende? O seu pique, não pretenda aos 80 ter a rapidez e a força muscular que você tinha. O homem, então, é danado para fazer isso. Que você tinha aos 25 anos, que você vai se frustrar. E, ao mesmo tempo, olhar o lado bom. Você tem experiências, você vai lutar por direitos que antes não se sabiam, não se conheciam. Nós estamos numa campanha grande para ter na Assembleia das Nações Unidas uma convenção que respeite o direito dos idosos. É o único grupo, que é o que mais cresce, é irônico isso, que não tem. Tem para as mulheres, para os indígenas, para os imigrantes, para os discapacitados, para as crianças. Só o idoso é que não tem, por preconceito internacional, não é só aqui não. Então, mais ciente dos meus direitos, mas podendo eu gozar das reservas que eu estou criando ao longo da minha vida, intelectualmente, cognitivamente, de saúde, de social, né? Conhecimento é fundamental. Se eu não tivesse acumulado algum tipo de conhecimento, eu que me formei há 50 anos atrás, você não estaria aqui me entrevistando, tá? Então, para participar da sociedade, você precisa de ter esses conhecimentos e, se puder, dinheirinho. Então, é curioso, porque ao mesmo tempo que você tem perdas, sim, você tem ganhos e você tem que balancear para que você possa ser feliz dentro da aceitação de que, para ser resiliente, você olha para o que você tem e não fica lamentando o que não tem. Ai, no meu tempo que era bom. Sabe por quê? Adulto ranzinza é chato, mas velho ranzinza ninguém atura. E ter propósito também, né? Acho que fundamental. Saber por que você acordou hoje. Que diferença que você vai fazer? Você pode ter os 4 capitais e ter uma vida perdida. Eu quero deixar um legado. A essa altura da minha vida, eu não estou competindo. Eu não estou mais querendo dar com o cotovelo, dar cutucada em ninguém. Eu estou querendo que se lembrem de mim para alguma coisa boa. Eu quero saber que hoje de manhã eu acordei, eu vou fazer bem a 2, 3 ou 5 pessoas, que vai fazer uma diferença para um bem. Num país que tanto necessita disso, pode ser até um trabalho voluntário. Vai fazer aquilo que antes você não podia ter feito, porque não tinha nem tempo nem dinheiro. Agora você pode. Pode ser até escrever um livro, pode ser um propósito diferente daquele que você tinha antes, mas o propósito é fundamental. A gente sempre encerra o É Notícia com uma rodada de perguntas e respostas bem rápidas. A gente está em cima da hora, então eu vou economizar algumas perguntas aqui. Eu queria saber do que o senhor se orgulha na sua trajetória. De ter podido olhar em 1975, quando eu tinha 29 anos, de que envelhecimento era o que eu queria me dedicar. Quais são seus planos para os próximos 10 anos? Continuar fazendo exatamente o que eu fiz nesses últimos 40, que é poder acabar a obra. Tá? Vai chegar uma idade que eu vou querer me aposentar, por falta de melhor palavra, mas eu vou escolher, não vai ser imposto. O ser humano vai se tornar imortal um dia? Espero que não, porque eu acho que até para a civilização, até para nós, do ponto de vista de alma, a morte é necessária. Eu agradeço muito ao doutor Alexandre Kalash pela presença aqui. A gente tratou de um tema importantíssimo, que é o envelhecimento, uma realidade para a qual a gente tem que estar extremamente atentos. Mais uma vez, muito obrigado. O É Notícia fica por aqui. Essa entrevista e todas as outras você também pode assistir no site do nosso programa, no portal da Rede TV e também nas nossas redes sociais, o Twitter e o Facebook. Eu te agradeço muito pela sua companhia e até a semana que vem.